Aí oi, boa seja muito noite. bem-vinda. Vou deixar você com a Marcinha aqui, tá? Agora é a gente, Marcinha. Bora. Bora lá. Conta pra gente aí. Vamos lá. Gente, eu quero me apresentar, eu sou a Thaís, também sou arquiteta. Eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho da nossa característica para o nosso ambiente. Independente se é a nossa casa própria, casa alugada, eu acho que a gente tem que ter a nossa personalidade nisso, né? E é uma coisa que eu, como arquiteta, eu acho que é bacana a gente trazer, a gente ouvir os clientes nessa situação. E esse caso que eu trouxe é um pouco disso também, que é para mostrar que é possível a gente transformar a nossa casa, fazer ela ter a nossa cara, o nosso aconchego, né? Ou de vocês também, para conseguir ter essa personalidade sem tantas intervenções. A gente teve o banheiro da Mandinha, que a gente viu que teve que rodar o layout para poder alinhar certinho, né? E eu vou mostrar para vocês uma opção de uma sala da Bruna, que eu espero que vocês gostem também, né? Então, essa é a sala da Bruna. Ela comprou um apartamento, eu vou contar para vocês. Ela comprou um apartamento e como a gente no dia a dia, né? A gente muda, a gente leva os móveis que a gente tem, a gente aproveita os móveis do inquilino. Então, assim, ela mudou e resolveu e colocou dessa forma, né? Só que a gente vai vivendo depois da rotina e tudo mais, e a gente começa a ver o que faz sentido e o que não faz. E para ela, essa sala não estava mais fazendo sentido, porque quando ela chegou para conversar comigo, ela falou assim, Thaís, eu quero que a casa tenha minha cara, né? Eu quero ter minha personalidade. Eu mudei, convivi aqui, e agora eu quero trazer isso para mim, né? Sentir a casa como minha casa. Só que ela tinha alguns pontos, né? Ela tem o aparador dela, a cristaleira, e ela queria o espelho, né? Que foi assim, Thaís, eu queria manter eles, porque eles estão em bom estado, não vejo sentido em trocar eles. Se tiver que trocar, a gente troca. Mas se puder manter, seria melhor para mim. Aí, outro pedido que ela tinha, ela gosta de receber pessoas. A Bruna, ela é uma pessoa jovem, né? Então, assim, ela é solteira, mora sozinha, mas ela gosta de ter os amigos. E a mesa não estava comportando mais ela. Então, ela tinha esse ponto da mesa. Ser a troca, né, que ela queria fazer para ter mais pessoas ali e ter esse ambiente com mais personalidade. Né? Então, assim, acontece isso com a gente. A gente se muda para casa nova, para nossa casa própria, e a gente vai com o que tem e depois a gente vai reformulando e vai ajustando. O que precisa no dia a dia. Deixa eu fazer. Acho que só um ponto, Thaís. Às vezes, as pessoas também estão no imóvel alugado e falam, eu não vou fazer nada, porque eu não quero gastar, porque não é meu. Sim. Mas acaba que num determinado momento fala assim, mas eu quero deixar com a minha cara, por quê? Senão você não se sente pertencente daquele lugar. Você não sente que você descansa naquela casa, você não sente que você quer ficar ali, né? Você quer sair, ao invés de encontrar com os amigos em casa, que poderia ser muito mais gostoso, mais econômico, acaba querendo sair, porque você não consegue ficar em casa. E aí você não entende por quê. É porque aquela casa você não se identifica com ela, você não se sente acolhido, né? Então, muitas vezes, com poucas coisas, às vezes uma pintura, uma troca de tecido do sofá, ou tem um sofá que é seu, que daí depois você leva embora, já dá uma diferença e você se sente realmente pertencente que aquilo é seu, né? Então, acho que essa é a diferença, que muitas vezes a gente fala, não vou fazer nada porque não é meu. Dá para fazer e sem gastar tanto. Deixa eu ver o próximo aqui. Foi. Então, assim, vamos ver do ambiente, porque tem alguns pontos, assim, que a gente quer deixar bonito, quer já deixar tudo arrumado, já bonitão, mas a gente tem que pensar em alguns pontos antes disso, né? A gente tem que dar um passinho, segurar um pouquinho para a gente poder ver. Então, o que a gente tinha eram os móveis que ela queria manter, aí parte da circulação, porque é o importante. Se vocês verem, a gente tem esse ambiente aqui, não é uma sala perdida, ela está no centro da casa. Então, ela tem, se vocês verem a portinha, a entrada da casa, no cantinho vai para a sala de estar dela, o outro ladinho vai para os quartos e para baixo vai para a cozinha. Então, ali é uma circulação. Então, tem que ser um ambiente que ele flua melhor. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que até de vez em quando os clientes ficam, assim, a gente tem que ser como uma água na casa. A gente tem que fluir de forma suave nela. A gente não tem que criar um labirinto, senão a gente vai com aquela sensação ruim. Né? A gente não sabe o que é, mas na nossa mente a gente entende que tem alguma coisa ruim. Então, o que a partir dos pontos que a gente precisa analisar aqui é a mesa, que é o grande X, né, que ela queria mudar. Como ela tinha para 4 pessoas e precisava que fosse para 6, a mesa ali, se eu aumentasse ela, não ia ter circulação. Ela não ia conseguir ir para a sala, não ia conseguir ir para a cozinha, ia ficar sempre tombrando. Então, a partir desse ponto, que na consultoria a gente começa a analisar os outros detalhes para poder fluir melhor a ideia do ambiente em si, né, para a gente poder ver o que precisa. Então, a partir desse ponto que eu conversando com ela, a gente pensou, vamos soltar a mesa da parede. A gente vai colocá-la como centro principal.
Mas seguindo a ideia da água, a gente tem que ver esse canto aqui, por ser muita circulação em volta, ter as quinas, a gente vai trombar. No dia a dia, a gente não anda pensando, nossa, tem a mesa aqui, não vou andar. Não, a gente vai andar no dia a dia. Então, para a situação dela, a gente sugeriu uma mesa oval, né? Então, com esse ponto de partida, que é a mesa a mesa centralizada no ambiente, né? E ela com esse formato oval, a gente começou a ver os outros detalhes. E aí tem algumas coisas que ela queria, né? Igual ela tem as placas decorativas dela, que ela queria manter. Ela tem a parte dos móveis que gostaria de manter. Ela estava aberta a ideias de mexer no piso e na parede dela. E a gente conseguiu reformular a proposta. Então, a gente ficou com a mesa oval no centro, né, dela mantendo. Aquele corredor do espelho ali, que era o que ela queria manter, é um dos corredores principais, que é onde a gente vai da sala para o quarto. Então, ali com aqueles móveis, estava ocupando muito espaço, estava ficando ruim para ela passar. Então, a gente reformulou a ideia, mantendo a mesa central. A gente pega a cristaleira dela, joga para o canto, né, para conseguir ter um fluxo melhor ali na parte de passagem e a cristaleira fazer parte da composição. O buffet dela, a gente jogou para a parte da porta de entrada, né, que ele realmente se torna uma parte de apoio mesmo. E as decorações, a gente subiu para as prateleiras. Ih, Marcinha caiu? Vamos ver se a Marcinha volta aqui rapidinho. E aí, a gente coloca as prateleiras. Tô aqui. Para poder... Para poder ter a decoração... apareceu. Para ter a decoração dela, e realmente o aparador se torna a parte de apoio mesmo. E é uma coisa que ela sempre pedia assim, Thaís, quando chega, eu queria um lugarzinho para colocar os sapatos. Então, com isso, a gente conseguiu encaixar essa ideia de ter bem no cantinho uma sapateira, que é um banquinho, né, que coloca ali de apoio. Não é para ser uma sapateira da casa de todo mundo, né? Chegou, colocou a coisa pequena. E uma coisa que eu acho que é muito essencial é um cabide de parede, que ele realmente ajuda a gente a ter essa ideia de organização. Então, chegou ali, colocou uma bolsa, colocou um casaco. Então, assim, com essa circulação, a gente conseguiu já dar um fluxo melhor no espaço. Né? A gente conseguiu ter uma mesa que ela queria para 6 pessoas, aproveitamos melhor a circulação que ela queria. Ela, se vocês lembrassem das fotos anteriores, ela tinha umas placas de viagem. Então, a gente conseguiu criar um cantinho que nas fotos... essas plaquinhas ali é a da decoração dela. Então, ela queria trazer isso para a gente. Eu queria manter essa ideia. Então, a gente reformulou criando um espaço para ela, que aí eu já vou mostrar no 3D. Então, para vocês verem aí, a gente ficou com a sala dela. Opa, acho que passou voltando. Isso aí, obrigada. Aí, a sala dela no 3D ficou dessa forma. A gente tem uma pintura verde, que é uma setorização, que a gente destaca o aparador dela branco junto com as prateleiras, ele abraça o hall de entrada. Então, a gente consegue ter essa sensação de setorização sem ter alguma coisa muito grande, um móvel separando. Visualmente, a gente sabe que aquilo é o destaque. Ele é o ponto principal. A mesa ficou como o meio da circulação, né? A composição do espaço. A parte do espelho que ela queria manter, ele estava com aquele papel de parede, listradinho, que já foi bacana, né? Agora a gente queria ela dar uma repaginada, então a gente colocou uma coisa mais neutra, né? Para ter essa textura, essa sensação que a gente tem, mas ele não vai brigar com as cores que a gente colocou na composição. Né? Então, ele está ali, ele tem uma arandela recarregável, ele tem o charme dele para realmente ampliar o espaço, mas o chamariz ficou sendo verde, que a gente abraçou os móveis que existem. Aí, indo para a outra lá, que é as outras posições, deixa eu ver... Isso. Aí, se vocês verem, tem a parede ali no fundo. Aquela parede ali, gente, é um corredor. Então, para a gente poder abraçar essa ideia das plaquinhas que ela tem, que é uma memória, gente, a gente tem que ter a nossa decoração, a gente tem que ter nosso toque pessoal na nossa casa. Então, a gente põe o destaque para aquelas plaquinhas. Para colocar nesse ambiente aqui, ficaria muito chamativo. Então, nesse corredor que faz parte da composição, a gente coloca essas plaquinhas dela de viagem. E, como a gente tem a cristaleira para o cantinho, eu dei sugestão para ela a lateral de fazer uma pintura também mantendo essa ideia da cor terracota para ter umas fotos. Porque a gente consegue trazer, igual a Marcia falou, essa ideia de pertencimento no espaço, né? E para arrematar tudo de uma vez, né, como se fosse a cereja do bolo, a gente colocou o piso vinílico no chão, que a gente tira esse aspecto frio do piso que já tem, e realmente, gente, quando vocês trocam o piso, dá uma cara nova para o espaço, entendeu? Então, assim, dependendo se você puder, faz sentido, que você tem que analisar se esse piso faz sentido para você ou não, né, se realmente vale a pena qual modelo vale a pena, clique, colado, o que for, né? E para arrematar a iluminação. Como a gente tem muita informação na parte visual nossa, a iluminação ficou clean, né? Um pendente clean, suave, para ela arrematar tudo. Porque a ideia, assim, é a gente ter a casa, ter um pertencimento, né? Então, ela queria uma casa aconchegante, ela queria uma casa viva, uma casa
jovem, né? E para ela poder receber as pessoas. Então, assim, a gente consegue ir aproveitando ainda os móveis dela, né? Então, assim, a gente conseguiu tentar otimizar todos os todas as coisas que ela queria, né? Todas as necessidades dela, dando essa repaginada sem mexer na estrutura, né? É só conseguir reformular um pouco a ideia da utilização do espaço, que aí a gente consegue ter um fluxo melhor de passagem para os espaços, consegue ter um ambiente mais amplo, né, na ideia. Acho que é bem interessante isso, que assim, tá muito legal. Essa questão que você pensou da circulação, colocando a mesa oval, é muito bom, porque muitas vezes a gente fala assim, é grande, não vai caber, vai ficar... Não, quando ela é oval, ela não dá essa sensação, ela faz com que isso fique realmente fluido e você consiga ter uma sensação de que o espaço é maior até. Se ela fosse quadrada, retangular, ela não daria essa ideia. Certo. E redonda outra coisa, a redonda também. Ia ocupar muito espaço. Outra coisa é a setorização, que é uma opção básica, mas faz toda a diferença no espaço, porque parece que você está criando um outro ambiente. Né? Você realmente delimita esse espaço. Então, vocês entenderam o que é essa setorização, né? Você pintar só um pedaço. Muitas vezes você pode pintar o teto, uma parte da parede e um corredor, sei lá. E aí você consegue ter como se isso fosse mais um ambiente. Então dá essa sensação. Igual ali nas fotos, a gente tem a parede clara, né? Só que aí, para dar um destaque para a parede, para as fotos, para realmente ser uma coisa afetiva, a gente pensou a mesma cor ali, do corredor para lá. Então, não sobrecarregou o espaço, né? Porque aquele corredor, tecnicamente, não faz parte da sala. Ele tá ali bonitinho, a gente sabe dele, mas ele não tá dentro da sala. Então, a gente acaba ligando isso, então ele não pesa. Então, esse tipo de setorização, se a gente faz, igual a Marcinha falou, uma pintura no teto, ou uma pintura só um retângulo, alguma coisa assim, se a gente conseguir pensar de forma estratégica, consegue dar uma repaginada total no espaço. Muda Você totalmente. Consegue marcar um pedaço, o espaço, você consegue valorizar, de repente, um móvel, uma peça que você já tem, ela aparece mais, porque você vê o contraste ali da cor. Até uma coisa que o Dani falou antes, né, sobre a psicologia das cores. Então, o que aquela cor pode te trazer, o que ela pode despertar em você. Então, isso é muito legal, esse estudo. Sim. Cada um, né, às vezes se identifica com uma cor, não sabe por quê, mas é porque realmente essa cor te traz uma paz, ou essa cor te alegra, ela tem todo esse estudo através disso aí. E a outra coisa que você falou também das memórias, que eu acho que é muito importante, memória de viagem, coisa que trouxe de viagem, ou foto de alguém. Por quê? Porque isso faz com que você realmente sinta que aquele ambiente é seu, que está com a sua cara. Né? Muitas vezes as pessoas querem, às vezes, ambientes chique e tal, né? Fez com o arquiteto, então tem que ficar a cara do arquiteto. Não, tem pessoas que querem a cara, né? Arquitetos que têm alguns estilos diferentes. Mas acho que a ideia que a gente tem aqui é exatamente fazer com que fique com a cara do cliente. Porque é você que vai morar. Então, assim, eu sempre tive, mesmo até desde o meu escritório convencional, antes de fundar o Arquiteto de Bolso, que era respeitar isso. Às vezes a pessoa não sabe. Fala assim, eu nem sei qual que é meu gosto, qual que é meu, né? Mas ela, aos poucos, vai aprendendo, vai se exercitando, vai olhando imagens, vai falando, eu gosto disso, não gosto disso, e consegue dizer isso para o arquiteto. O arquiteto conseguir realmente despertar isso, né? Dessa pessoa conseguir entender o que ela gosta, o que ela quer, o que faz bem dentro do ambiente para ela. Porque, assim, e é uma coisa que você falou que eu acho muito importante. A gente tem um olhar técnico, né? A gente olha para o ambiente, a gente bate o olho e a gente tem um olhar. Mas aquele olhar talvez não seja o que faz sentido para a pessoa naquele dia. Já tive situações de consultoria que eu passei um tipo de layout que não fazia sentido para o cliente. Assim, no meu dia a dia, isso me atrapalharia mais. Então, a gente ia conseguir adaptar a ideia dele, que é igual ao do caso dela. A mesa dela no início estava sendo muito grande. Né, mas aí conversando, conseguindo ver, não, fazer uma coisa mais clean, que ela queria uma coisinha mais robusta, não, vamos para o mais clean. Então, a gente consegue adaptar o que faz sentido para o cliente no dia a dia, para a gente conseguir ter o melhor do aproveitamento, o melhor do espaço, né, fazer todo espaço é útil, é funcional, e a gente só conseguir explorar ele, fazer ele realmente parecer isso. Acho que a questão da gente unir, né, o desejo do cliente com a técnica, que é o lado que a gente tem. Então, a gente conseguir fazer isso. Como no dia a dia ele que vai morar, ele que diz se aquilo é funcional ou não é, né? A gente sabe por experiência, mas ele tem o costume dele, tem as coisas, né, que ele gosta de fazer, ou estar nesse ambiente.
Então, E vai a gente muito também respeita e adapta isso à funcionalidade e à técnica que a gente tem. E o estilo também, né? Igual, ela queria cor, ela gosta de cor, ela queria essa personalidade. O igual da Amandinha é uma coisa mais elegante, mais neutra, mais suave. Então, assim, é conseguir trazer esses pontos, né, para o ambiente florando o que eles querem. Mas é bom que ela gostou, achou, espero logo que fique montada. Aqui, alguém comentou aqui. Ah, Milene comentou. Eu sou uma que não sei ao certo qual é o meu estilo de casa. A maioria das pessoas, você Normal, e muita gente. Né? Normal. Então é isso, você gosta de muito estilo. Aí o que eu recomendo nesses casos, e que é da maioria das pessoas, diz o que você não gosta. Já começando pelo que você não gosta, já é um bom ponto. Já elimina, Isso já. eu não quero. Ah, não quero. Eu tive um cliente que era corintiano roxo, e aí verde é uma cor bonita, né? Como arquiteto. Vamos por verde aqui. Nossa, quase que ele me demitiu. Não, verde não entra na minha casa. Então, assim, tem esses pontos, né? E então, é mais comum do que ele não queria. E é mais comum do que parece ter esse tipo de cor. Pois é. Então, é isso. Começando pelo que você não quer, é um bom passo para entender é difícil mesmo a pessoa conseguir se enxergar dentro do ambiente, né? Até porque ela não está morando, ou se ela está, é mais fácil, né? Que nem você falou, ela recebe amigos, o que ela tinha, ela queria. Quando você não mora, você fica, nossa, mas como é que vai ser? Como é que eu vou usar? Né? Então, tem essa dúvida mesmo, é super normal e a gente ajuda.